Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Meyer e esse é o meu podcast, o People e Papos. Esse episódio ele é um episódio especial e ele foi motivado por eu ter sido convidado para participar de uma live junto ao professor César Cruz, da Univille, com o curso de Comércio Exterior. Como a minha área também é Comércio Exterior, eu resolvi falar sobre as principais competências do profissional no futuro adaptadas ao Comércio Exterior. E esse episódio aqui, ele é um podcast extra, pois eu vou trazer algumas dicas para que as pessoas que estão buscando vagas em comércio exterior ou no geral, possam se preparar melhor para o processo seletivo. Eu tenho certeza que são dicas super relevantes. Eu sou formado em comércio exterior, também tenho especialização na área de gestão de equipes e nos últimos 3 anos eu tenho me desenvolvido bastante nessa área de gestão de pessoas. Esse é meu pano de fundo para poder falar sobre esse assunto. Então já participei de alguns processos seletivos, conversei com pessoas da área. Tudo que eu trago aqui é importante dizer que não necessariamente é uma verdade absoluta. Muito do que eu aprendi, muito do que eu vivi, você deve considerar isso como uma ferramenta a mais para poder te ajudar a se preparar melhor para esses processos seletivos. Eu considero que um processo seletivo para o candidato ele deve ser considerado em 3 etapas. Então, a primeira etapa é preparação, depois é a própria candidatura para a vaga e depois as entrevistas e processos diretamente na empresa. Então, começando pela preparação, é super importante que a gente visualize bem os detalhes da vaga, comece a estudar um pouco sobre os detalhes da empresa, porque a ideia é que você consiga adequar o seu perfil ou entender se o perfil que você tem hoje, o que ele pode agregar para aquela empresa ou para aquela vaga. É super importante que todos os detalhes sejam visualizados. Eu sei que não existe um padrão de empresas e como que elas descrevem as vagas, então algumas têm muita informação, algumas têm poucas. É super importante que você se atente aos detalhes da vaga, aos detalhes que a própria empresa colocou, para ver onde o seu perfil se encaixa com aquela vaga, entender as atividades, entender o perfil buscado e principalmente também para no futuro poder tirar alguma dúvida. É importante que você entenda também o próprio contexto da empresa. Hoje nós temos várias ferramentas para poder acessar informações da empresa, redes sociais, com colegas, amigos e até com os professores na faculdade. É interessante que você pesquise um pouco a fundo para entender o seu papel lá, de acordo com aquela vaga. Então, vamos supor que a própria preparação você já entendeu quais são os detalhes da vaga, os detalhes da empresa, então vamos seguir agora para a candidatura. A candidatura, eu separo ela em 2 etapas. Primeiro, o currículo e depois a apresentação. Então pensa que no currículo a gente tem vários modelos, vários layouts, e aqui é uma das dicas que eu gostaria de deixar. A questão do currículo, nós precisamos entender o contexto de quem vai analisar esse currículo. Geralmente para uma vaga são recebidos muitos currículos. Então é importante que você seja sucinto nas informações, não invente a roda, o menos é mais quando a gente fala de modelo de currículo. Foto, somente se a empresa pedir, isso é uma sugestão minha. Eu acredito que hoje não faz muito sentido a gente colocar foto. Número de documento, endereço, eu acredito que hoje isso não é muito relevante. Então tenta ser bem sucinto, pegar esse currículo e direcionar para onde você quer que seja visto. Quais são as experiências que você gostaria de destacar? Quais são as formações de estudo que você gostaria de destacar? Então você tem que pensar no currículo como uma vitrine do que você é como profissional. Então a pessoa, quando ela vai pegar um currículo, e aqui eu falar uma coisa que eu já conversei com outras pessoas, na primeira olhada ninguém investe muito tempo em olhar o currículo. A gente vai olhar diretamente as informações principais que a gente está buscando no candidato e depois dessa primeira seleção a gente já vai seguir para experiências específicas em relação à vaga. Então é super importante que você passe dessa primeira parte, que é a avaliação preliminar do currículo, e para isso eu acredito que você tenha mais chances quando você é sucinto, claro, um currículo escrito, sem erros de português. Isso é super importante, que você consiga evidenciar no currículo quais competências ou quais formações, quais experiências anteriores com atividades que você fez que vão agregar para aquela vaga específica. Então é super importante que você direcione o currículo para a vaga. Aquela questão de a gente ter o mesmo currículo e enviar para várias vagas, várias empresas diferentes o mesmo currículo, isso não faz muito sentido. Você vai enviar e talvez
vezes o que te destaque naquela vaga, você não vai nem conseguir ter a oportunidade de passar isso para o recrutador. Então é super importante a preparação, de você entender o contexto daquela vaga e fazer de fato um currículo que esteja de acordo com aquela vaga. Agora você vai me perguntar, mas eu faço um currículo para cada vaga? Não necessariamente, mas você pode acabar adicionando experiências ou atividades para te evidenciar diretamente para aquela vaga. Então, às vezes você faz muitas atividades que para uma empresa não vai ser relevante. Como eu falei, o tempo do recrutador é muito, muito curto, então você precisa ser muito sucinto em relação a isso, é que vai fazer com que você consiga contextualizar essas experiências. Mas é super importante, e aqui eu reforço novamente, que o currículo deve ser bem escrito, simples, sucinto e com informações relevantes, e que de fato vão mostrar o que você pode agregar para aquela vaga ou aquela função. Além disso, nós temos, juntamente com um currículo, às vezes é feito por um formulário diretamente em alguns sites, ou é diretamente com um e-mail para a empresa, mas eu penso que esse é um ponto crucial, porque é a primeira oportunidade que você vai ter em falar com a empresa. Então, seja você mandando um currículo por e-mail, ou você fazendo um formulário onde provavelmente tem um campo de carta de apresentação, aproveite esse espaço, como é a sua primeira oportunidade de se comunicar com a empresa, mostre o quanto você está com vontade de participar daquele processo seletivo, quanto que você quer trabalhar ali para aquela vaga, ou quanto que você é a pessoa certa para aquela vaga, porque é uma oportunidade que você tem já de ganhar de várias pessoas que não fazem isso, porque esse tipo de atitude ele chama atenção. E aqui eu falo não somente para estágio, mas para qualquer vaga efetiva. Aproveite a primeira oportunidade em falar com a empresa, com uma boa comunicação, mostrando as suas habilidades de se comunicar, uma redação bem escrita, clara, com os objetivos. Não precisa ser nada muito grande e também eu não penso que não deve ser nada falso. Tudo deve ser muito genuíno. Porém, é importante que você demonstre o seu interesse nessa vaga e ir para trabalhar com aquela empresa, porque assim eu tenho certeza que a sua possibilidade de passar para a próxima etapa é muito maior. Além disso, a possibilidade de você ter o seu currículo analisado é muito maior. Eu hoje recebo vários currículos na minha caixa de entrada e eu vou ser sincero para vocês que eu não tenho tempo para poder analisar cada um. Porém, quando eu recebo um currículo que eu percebo que foi direcionado para mim, falando em algumas experiências que a pessoa pode agregar, eu vou analisar o currículo, eu vou abrir e eu vou dar mais atenção para a pessoa que deu esse mínimo de atenção para mim. Então, é super importante essa etapa. Então, nós já passamos por duas etapas. Primeiro, preparação, onde a gente entende os detalhes da vaga, os detalhes da empresa. Segundo, candidatura, que é eu enviar o currículo, eu preencher o formulário e fazer a minha apresentação. E aí sim nós temos a parte das entrevistas ou das dinâmicas. Hoje nós temos vários tipos de entrevistas e vários tipos de teste. Eu não vou falar aqui sobre testes de lógica ou testes de inglês ou testes de perfil comportamental, porque isso é muito único seu e não faz muito sentido a gente falar sobre isso. Mas falando especificamente para entrevistas, a gente também não tem um modelo de entrevista que é aplicado nas empresas. Então é por isso que é cada vez mais importante que você, primeiro, consiga entender o que você realmente vai conseguir agregar. Sempre tenta colocar no pensamento a questão de você já estar na empresa. O que você pode trazer de valor? Porque pensa que uma empresa ela vai te dar um dinheiro para que em troca você dê o seu trabalho. Então, como que você consegue mostrar isso na entrevista? Ou como que você consegue mostrar o seu perfil ou características que vão de encontro com a cultura da empresa? E a cultura, eu falo aqui de missão, visão e valores. Hoje as empresas acabam expondo isso muito na internet. E isso também traz pessoas que gostem daquele tipo de cultura poder trabalhar lá. Então, pensa que a concorrência que vai estar com você, ela vai estar preparada. E se você não estiver preparado para poder responder essas perguntas e se posicionar de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva, você vai acabar perdendo essa oportunidade. É super importante que a gente tenha em mente aquelas perguntas que são padrão de entrevista. Com certeza você já ouviu falar. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, como que você se apresenta, falando dos hobbies, da sua experiência. Isso tudo vai dar material para que o entrevistador, o recrutador, consiga entender um pouco mais do contexto do que ele viu no seu currículo. Então
Então é super importante que você já se prepare em relação a essas perguntas e consiga contextualizar a sua experiência do currículo falando diretamente com o recrutador. Ali também você tem a oportunidade de falar algumas coisas que você não falou no currículo e que talvez seja importante você mencionar. Então pensa que a entrevista, ela é o momento que você tem para poder se vender. E aqui você pode dizer, mas eu não quero ser vendedor, eu não quero trabalhar com comercial, eu não tenho perfil para vender, mas todo mundo vai precisar se vender. E esse é um momento crucial para que você faça isso. Então se você não se vender, ninguém vai fazer isso por você. Então pense no que a empresa faz, tenha as atividades, leve perguntas, é super importante também que você, caso não entenda alguma coisa, pergunte isso ao recrutador no momento da entrevista. Todas as dúvidas podem ser tiradas ali diretamente com o recrutador, mas é importante que as dúvidas não sejam coisas que estão escritas no detalhamento da vaga. Eu já recebi vários candidatos que a vaga já estava com todas as informações, inclusive de horário, de salário, mas mesmo assim o candidato acaba me perguntando. Então, já percebo que ele não leu o detalhamento da vaga. Isso é bem frustrante para o recrutador e, consequentemente, isso vai te dar pontos negativos. Então, é super importante que você, quando se preparar para fazer uma entrevista, tenha em mente todo esse contexto do que você quer, do que você espera em relação àquela vaga, estude sobre a empresa, entenda o contexto que ela está incluída, qual que é a cadeia que ela faz parte, quem são os principais fornecedores, quem são os principais clientes. Obviamente que a gente precisa só ter uma visão geral em relação a isso. Eu sei que algumas empresas é muito difícil a gente fazer isso, mas é super importante que você, quando está interessado por uma vaga, vai ter muito mais chance de ser chamado quando você já vai preparado para uma entrevista. Outro ponto, em relação à honestidade, é super importante que você seja plenamente honesto em relação às perguntas. E é super normal você dizer que não sabe também alguma coisa, mas que você está disposto a aprender. Geralmente as empresas não esperam que vão contratar alguém que saiba tudo, mas é importante que eu seja honesto e eu consiga admitir as minhas fraquezas ou coisas que eu não sei e que eu esteja disposto a aprender. Essa é a mesma questão que a gente fala em relação aos pontos fortes e pontos fracos. Todo mundo tem esses pontos fortes e pontos fracos. É importante que a gente consiga pensar e ter consciência deles para que a gente possa falar e não falar com respostas prontas da boca para fora. Eu preciso me conhecer e poder apontar isso e entender como que eu posso melhorar. O recrutador, quando ele pergunta em relação aos pontos fortes e fracos, ele não vai te julgar em relação a isso. Ele tá vendo também o quanto você se conhece e o quão honesto você consegue ser em relação aos defeitos. Então é super importante que você seja honesto em relação a isso. Um anexo aqui em relação a idiomas, é super importante que você esteja preparado para enfrentar uma entrevista em idioma. Então, se você colocou como inglês intermediário, avançado, ou espanhol também, ou qualquer outro idioma, caso a vaga solicite, você tem que estar pronto para fazer uma entrevista em inglês. Você pode se apresentar, você pode fazer um texto, uma redação. Se você colocou inglês no currículo ou qualquer outra habilidade, esteja pronto para colocar em prática durante um processo seletivo, porque senão você vai perder muitos pontos se você não conseguir mostrar o que você colocou no currículo. Bom, essas são as principais etapas do processo seletivo. Eu tenho certeza que se você conseguir incluir alguma das dicas que eu dei aqui no seu próximo processo seletivo, a sua chance de seguir adiante em relação ao processo e ir para as próximas etapas é muito grande. Então, o meu objetivo foi esse, trazer algumas dicas para poder ajudar você no processo seletivo. Eu espero também que você ouça os outros episódios aqui do podcast que falam sobre assuntos relevantes em contextos organizacionais. Eu acredito que pode te ajudar também em relação às competências que o mercado está buscando aí no futuro. Não deixe de nos seguir no Instagram para acompanhar os próximos e também mande um feedback se você gostou desse assunto, quer que ele seja mais explorado talvez em outros episódios, pois esse realmente foi um episódio extra justamente pela live que eu fiz com o professor César e eu acredito que seria importante ajudar as pessoas nesse momento. Eu agradeço você que ouviu até aqui, espero que tenha gostado e eu desejo muito sucesso para você nos próximos processos seletivos. Um abraço, até mais.